Oh, graças a Deus, que imagem bonita. 6 horas, 30 minutos, quinta-feira, 6 de janeiro de 2011. Começa agora o Bahia no Ar, com essa imagem ao vivo. É a imagem da região da Baía de Todos os Santos. São imagens do nosso cinegrafista Pedro Arcanjo. Olha que coisa linda. A capital da Bahia tem esse cenário José Arcanjo. Olha, e a gente aproveita o ensejo, mostrando a beleza de Salvador, capital da Bahia, para agradecer a quem todos os dias assiste o Bahia no Ar, a quem todos os dias escreve pra gente, a quem todos os dias divide seus problemas, suas alegrias, através dos seus e-mails, que divide isso tudo comigo. Muito obrigada. Obrigada, acima de tudo, pela confiança de deixar eu entrar na sua casa de segunda a sexta-feira. Bom dia, Bahia. De você de ponta a ponta desse estado, muito obrigada. Eu sou Daniela Prata, fico com você até às 7h45. Meu abraço em retribuição ao seu carinho. E agora, fé em Deus e pé na tábua. Avante, vamos trabalhar. No Bahia no Ar de hoje, você vai ver que o filho de uma delegada morreu assassinado ontem à noite ao parar em um sinal de trânsito em Pituaçu. Jair Rosado Nascimento, 25 anos, estudante, foi assassinado com um tiro no rosto. A mãe dele é a delegada Lídia Rosado, atua no gabinete do secretário de Segurança César Nunes e veja que história. Quando ela estava grávida desse menino, o pai dele faleceu. Ele era agente da Polícia Civil e morreu em confronto. Todas as informações sobre esse caso em instantes. Você vai ver também um incêndio que atingiu uma casa no subúrbio aqui da capital. Essa casa pegou fogo e ficou parcialmente destruída depois que um botijão de gás explodiu. Daqui a pouco a história toda e o alerta. Ninguém ficou ferido, por sorte, viu? Mas serve como alerta para que as pessoas verifiquem suas instalações, as mangueiras dos botijões de gás e coisas afins, viu? Daqui a pouco todos os detalhes e também a história da Oi. A Oi tem mais de 20 mil clientes que ainda enfrentam problemas depois do incêndio no prédio da operadora, no bairro do Itaigara, aqui em Salvador. Tem muitas empresas, muitos consumidores sem os serviços de telefonia, sem a internet. A Oi diz que esses serviços devem ser reestabelecidos ainda este mês. E todos estão aguardando. Os prejuízos são muitos. O Ministério Público já está em campo. Falando em campo, hoje tem as notícias do esporte com Felipe Brandão. Vitória apresenta o mais novo reforço, o zagueiro Alisson. Alisson que jogava no Bahia, né? Jogava no rival do Vitória. E agora entra em campo pelo Vitória. Outra novidade é a permanência de Hernani no Barradão. Daqui a pouco todos os detalhes ao vivo com Felipe Brandão. Agora, um adolescente de 16 anos que foi surpreendido abusando sexualmente da irmã de 10 anos. Foi ontem em Mata Escura. A mãe viu pelo buraco da fechadura e denunciou. Quem tem mais informações é Gabriel Pinheiro, que está ao vivo na Praça Municipal em Salvador. Gabriel, bom dia. Como deve ser doloroso, né, moço, para uma mãe passar por uma situação dessas. Como é que foi essa história? Olha, Daniela, doloroso e uma pessoa de extrema coragem, a mãe desses dois jovens, uma criança de 10 anos, a menina, e uma adolescente de 16. Como é que tudo aconteceu? Ela estava em casa e suspeitou dos dois filhos, suspeitou que algo estranho estivesse acontecendo e foi até a porta do quarto. Então ela olhou pelo buraco da fechadura e viu o filho tentando, imagine, de 16 anos o filho, tentando fazer com que a criança de 10 fizesse sexo oral nele. Quando a mãe viu isso, ela imediatamente abriu a porta e flagrou a situação, pegou a filha, o menino fugiu, o rapaz fugiu, e aí é que eu digo a extrema coragem dessa mãe, que neste momento pega a filha, leva para a delegacia do adolescente infrator e faz uma denúncia contra o próprio filho. A polícia, então, começa a procurar o jovem, isso foi 10 horas da manhã, e às 19 horas, 7 horas da noite, o rapaz foi apreendido e foi levado, está agora à disposição da justiça. Não foi, de acordo com o depoimento da criança, não foi a primeira vez que o jovem tentou fazer com que ela praticasse esse ato nele, praticasse sexo oral nele, não foi a primeira vez. Segundo ela, ela se negou todas as vezes, mas pela nossa legislação, a simples tentativa com uso de força, como aconteceu, configura o crime de estupro e ele vai ser indiciado por este crime e deve ser representado junto ao Ministério Público, Daniela. Muito obrigada, Gabriel, pelas suas informações. Daqui a pouco eu volto, viu, a lhe chamar, não só para falar sobre o tempo, mas sobre outros casos relacionados. É muito difícil, certamente, para uma mãe tomar uma atitude como essas.
Mas se a gente observar direito, muitas vezes a punição, o não, o dizer, olha, aqui está o limite, é muito importante também. É muito importante também. Porque quando a gente aceita o que um filho, uma filha faz de errado, a gente consente aquele erro. E é como se a gente estivesse compactuando com aquilo. É importante, sim, ensinar e muitas vezes a pessoa aprende da pior maneira possível, como deve ser nesse caso. Que sirva de exemplo para que outras pessoas não façam o mesmo e não passem pelas mesmas situações. Falando em mesmas situações, mais um crime passional. Um homem está sendo acusado de ter dado 2 tiros no amante da ex-mulher. As ameaças que esse metalúrgico de 51 anos vinha sofrendo há uns 3 dias quase lhe custaram a vida. Ontem ele estava na estrada Cia Aeroporto quando levou 2 tiros de espingarda. Veja detalhes na reportagem. A polícia de Simões Filho já sabe quem é o responsável pela tentativa de homicídio. O Expedito é uma pessoa que é encarregado de obra aqui na cidade de Salvador, não na cidade de Simões Filho, mas na cidade de Salvador, possui residência fixa e ele foragiu após essa tentativa de homicídio. Na estrada Cia Aeroporto, ele teria atirado em Antônio Cerqueira, de 51 anos, que é namorado da ex-mulher dele. Essa história envolve 4 pessoas. Segundo Berinalda, a única testemunha ouvida pela polícia até agora e a atual namorada de Expedito, Expedito e Antônio teriam se encontrado naquela parada de ônibus por volta das 6h30 da manhã. Eles começaram então uma discussão onde Expedito confirmou que Antônio iria passar a viver com a ex-mulher dele, Marinalva. Marinalva, nossa 4ª personagem, é dona deste bar e mora aí atrás. Expedito vive nesta casa. Durante a discussão no ponto de ônibus, tomado por ciúme, Expedito teria vindo até aqui, pego uma espingarda e Antônio, sem saber, o seguiu. Expedito, então, fez 2 disparos exatamente aqui. Um deles atingiu Antônio. Segundo a polícia, Expedito fugiu por este matagal, onde teria abandonado a arma do crime. Marinalva e Expedito, que tiveram um relacionamento de 18 anos, estavam separados há 1 ano. Por que você acha que Expedito atirou em Antônio? Por ciúme, com raiva, com ódio dele. Só que agora ele está passível de cumprir a lei, né? Que a lei seja cumprida e se a lei for cumprida, certamente ele pode ser preso, não é? Como é comum nesses casos. O Antônio Carlos Souza Cerqueira segue internado no HGE. Ele passou por uma cirurgia para retirar a bala que estava instalada no pescoço. E passa bem, segundo as informações do hospital. Já o Expedito de Souza agora é um acusado e foragido. Portanto, quem souber o paradeiro desse rapaz, liga para o 3235-0000. O caso está sendo investigado pela 8ª Delegacia. A velha história. Às vezes, é melhor a gente contar até 10, até 20, até 30, até 50. Será que vale? O ciúme vale essa consumição? O ciúme vale você ficar preso, a possibilidade de você ficar preso? O ciúme vale isso? Será? E a polícia baiana apresentou ontem, em Feira de Santana, 2 assaltantes que teriam participado do assalto a banco em Iaçu. Lembra que a gente falou aqui ontem? Iaçu é uma cidade a 271 quilômetros de Salvador. Esse assalto aconteceu na terça-feira, foi uma ação de uns 10 bandidos. Nessa ação, um funcionário do banco foi baleado, mas passa bem, foi baleado no rosto. O assalto contou com esses homens todos encapuzados e muito bem armados. Chegaram à cidade em 2 caminhonetes, invadiram a delegacia, renderam o delegado para depois invadir a agência. Fizeram um escudo humano com os reféns. A quantia roubada não foi divulgada, mas foi divulgado que esses 2 estão presos. E durante a fuga, os bandidos ainda levaram o delegado e os 2 funcionários como reféns, depois liberaram os funcionários e o delegado na saída da cidade. Quem tiver informações sobre os outros integrantes desse bando, pode ligar para o 3235-0000. É o disque denúncia da Polícia Civil. A Polícia Civil não quer saber a sua identidade, os seus dados ficam em sigilo. Eles querem saber o que está acontecendo para, como já prenderam 2, prender os outros. Daqui a pouco, as notícias do Bahia e, é claro, do Vitória, que apresentou ontem mais um reforço. É o zagueiro Alisson, que era rival do Tricolor. Alisson disse que vai se empenhar para fazer a função dele da melhor maneira possível. E também, aconteceu essa noite, o menino foi morto, um rapaz de 25 anos, dentro desse carro. É o filho de uma delegada. Foi assassinado ao parar na sinaleira, lá em Pituaçu, ontem à noite. Ele saía do primeiro dia de aula, minha gente, do curso de férias, ia casar. Uma história muito triste, viu? Muito triste. Foi morto com um tiro no rosto. Agora as imagens ao vivo, às 6h39.
É uma imagem da capital da Bahia, feita direto da torre de transmissão da TV Itapuã. O tempo segue nublado. Daqui a pouco, Gabriel Pinheiro traz mais detalhes sobre a previsão. Agora a Bahia de Todos os Santos. É o Forte de São Marcelo aí, minha gente. Bonito, hein? Imagem linda. Voltamos daqui a pouco com o Bahia no Ar, ao vivo para você.